Porque o que vai dar sentido para a nossa vida com Deus, o que dá sentido à nossa vida como igreja, é ter os nossos irmãos caminhando unidos um com o outro. É por isso que o salmista diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É maravilhoso viver a unidade na igreja. Uma igreja unida é uma igreja que carrega algo suave, algo tranquilo, algo que transmite paz. O salmista faz assim: oh, quão bom e quão suave. Ele vê a unidade e logo ele vê algo bom. Mas hoje nós vivemos uma corrida da fé em que cada um trabalha por si mesmo, pela sua própria salvação, e o nosso irmão que vai para o inferno. E aqui está o segredo da unidade, porque às vezes, irmão, a gente está junto, mas a gente não está unido não. A gente está até junto, a gente se reúne, mas a gente não está unido. É por isso que eu acho lindo o texto de Atos 1, que diz que eles estavam juntos no mesmo lugar. Porque às vezes a gente está no mesmo lugar, mas não está junto. E isso se prova, não é na alegria não, irmãos. Como que eu sei que o meu irmão está junto de mim no dia que você cair? Ou ele vai passar direto, ou ele vai te ajudar a se levantar. No dia que você cair, ou ele vai ajudar a jogar pá de terra em cima de você, te criticar, falar mal de você, falar, falei que ia cair, ia lá, falei que não vale nada, ou ele vai estender a mão para você. Algo que nós falamos ontem também, a gente tem tanta coragem para apontar o dedo, mas nos falta coragem de estender a mão. No momento que ele precisa da comunhão, no momento que ele precisa da unidade, a gente fala, você está excluído. No momento que ele precisa do apoio da igreja, a gente faz o que com ele? Por favor, você não é bem-vindo aqui mais. Eu lembro que uma vez um rapaz me mandou mensagem e falou assim: pastor, eu vou parar de ir na igreja. Eu falei: meu filho, por quê? Porque eu estou pecando. Eu falei: então eu vou parar também. Aí ele falou assim: não, eu estou pecando e eu não quero ir para a igreja. Eu falei: meu filho, agora é a hora de você ir para a igreja mesmo. Ou você acha que você vai encontrar força para vencer o seu pecado lá fora? Porque se você indo na igreja já está difícil, imagina se você parar de ir. Mas aí no momento que a pessoa precisa de um abraço, no momento que a pessoa precisa da unidade, no momento que a pessoa precisa que a gente chegue perto dela, a gente fala: não, você vai ficar excluído um tempo. E aí a gente exclui, mas não cuida. A gente exclui e deixa ele se levantar para lá, deixa ele viver a vida dele para lá. Eu não sei que amor é esse que nós temos pela punição. Quando a igreja está em unidade, o Senhor vem. O Senhor vem fazer parte da equação. Um reino dividido não subsiste. Um reino dividido não dura, mas o reino de Deus permanece para sempre. Então o reino de Deus não pode ser um reino dividido. Eu não posso ser um agente de divisão do reino de Deus. Sabe qual que é o segredo da unidade? Colocar os olhos em Jesus. Sabe por que a gente não consegue se unir? Porque a gente frequenta a igreja, mas a gente não olha para Jesus. A gente quer ser parte do reino, mas a gente não olha para o rei. A gente olha para nós, a gente olha para o nosso irmão, a gente olha para uma luz, a gente olha para uma cadeira, a gente olha para um banco, para um ar-condicionado, a gente olha para tudo, menos para Jesus. Mas lá em Atos, quando Jesus sobe aos céus, eles estão com os olhos fixos no céu. E aí, meu irmão, quando eu coloco a minha expectativa no céu, as coisas da terra vão diminuindo. Então eu tenho o limão, que não é bom sozinho, mas quando ele se junta com água e açúcar, ele se torna bom. Quando ele se junta com leite condensado, biscoito, quando ele se junta com uma saladinha, quando ele se junta com uma carne, quando ele se junta com chocolate, quando ele se junta com os ingredientes de um biscoito recheado, ele se torna agradável. Assim é o cristão. Sabe por que você é amargo? Sabe por que você critica tudo? Sabe por que você é azedo? Porque você está sozinho. A partir do momento que você entender que você precisa do outro para você se tornar melhor, você vai ver que o Senhor vai fazer coisas incríveis na sua vida. Você vai ver que o Senhor vai fazer coisas maravilhosas e agradáveis através de você. Nós temos... Pode descer lá, Pedrinho. Obrigado. Nós temos uma igreja amarga. Nós temos uma igreja azeda porque a gente quer andar sozinho. E aí o limão sozinho
Nossa, o que eu fui fazer isso? Ele é péssimo. Ele é desagradável. A partir do momento que você olhar para o seu irmão e você entender que o seu irmão é um cooperador com você, você vai ver que Deus pode fazer coisas muito maiores quando você anda em unidade. Só que tem um segredo. Para o limão se juntar com a salada, ele tem que ser espremido. Para o limão se juntar com o suco, ele tem que ser batido. Para o limão se juntar com uma torta de limão, ele tem que ser espremido, ralado, tira tudo dele. Para o limão se juntar com isso aqui, ele tem que aceitar ser um coadjuvante da parada, não ser o ingrediente principal. E a gente precisa entender que a unidade tem um preço. Você nunca vai ser se você morrer abraçado com as suas convicções. Você vai precisar deixar o Espírito te espremer. E você vai precisar abrir mão de algumas convicções em nome da unidade. Você precisa entender que em nome da unidade, às vezes você vai precisar ser ralado, você vai precisar ser batido, você vai precisar ser moído, porque em nome da nossa unidade, teve um homem que foi surrado, que foi moído, que foi morto numa cruz, para que eu e você fôssemos um no sangue e no amor dele. Então, meus irmãos, uma igreja unida é uma igreja que aceita ser espremida, é uma igreja que aceita ser batida, é uma igreja que aceita ser ralada, é uma igreja que aceita sofrer o que for, em nome da unidade.